Fala pessoal, bora aqui para mais um conteúdo, mais um vídeo, trazendo novas informações para vocês da política aqui no nosso país. Pessoal, trazendo aqui novas informações para vocês sobre o Lula ter vetado o projeto da dosimetria. É isso aí, pessoal. O Lula já tinha dito alguns meses atrás que se chegasse até ele iria vetar, ele não deixaria passar, porque nós todos sabemos que o que eles querem é que o Bolsonaro morra e na cadeia e também todos os outras pessoas do ato do 8 de janeiro. Pessoal, antes de começar esse conteúdo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. E comenta nesse vídeo aí e também compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas possam saber o que está acontecendo na política do nosso país. O Lula também disse que não vai aceitar nenhuma ditadura civil e nem militar. Pessoal, na realidade eles não aceitam nada. Daqui a pouco aqui está igual a Venezuela, prendendo quem se opor ao governo, né? Porque já aconteceu no 8 de janeiro. E o que eles querem é fazer isso mesmo, prender toda a população que é contra essa ditadura deles, a verdadeira ditadura dos esquerdistas. Pessoal, vamos começar esse conteúdo aqui, trazendo para vocês o conteúdo do Braddock Show. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. Ontem teve um festival satânico, que o pessoal chama de Dia da Mentira, e eu preciso colocar para vocês, a gente colocou ontem no finalzinho do programa, mas eu vou colocar de novo agora, essa narração. Isso daí é uma das coisas mais absurdas e abjetas que eu já vi na minha vida. Vamos colocar o vídeo 1 da mídia estatal narrando o veto do Lula. Presidente Lula em Brasília com o vice-presidente, os dois cercados das suas esposas, de vários parlamentares ali ao redor. Lula acaba de vetar aquele projeto que foi aprovado pelo Congresso e que prevê a redução das penas daqueles que foram condenados pelos atos golpistas, o chamado projeto da dosimetria. Lula anunciou a decisão durante o evento que marca os 3 anos do 8 de janeiro, quando os vândalos atacaram os 3 poderes. Eu quero aproveitar e jogar também já esse vídeo 2 aqui, que é o discurso, uma parte do discurso. Talvez a prova mais contundente do vigor da democracia brasileira seja o julgamento dos golpistas pelo STF. Todos eles tiveram amplo direito de defesa. Foram julgados com transparência e imparcialidade. E ao final do julgamento, condenados com base em provas robustas e não com ilegalidades em série, meras convicções ou pontos fajutos. Por isso, quero parabenizar a Suprema Corte pela conduta irrepreensível ao longo de todo esse processo. Em nome do futuro, não temos o direito de esquecer o passado. Por isso, nós não aceitamos nem ditadura civil, nem ditadura militar. Enio, você que é historiador, advogado, professor de direito, eu queria saber, ampla defesa, contraditório, tudo isso foi assegurado e é isso que vai ser escrito na história, Enio Viterbo? As vítimas do 8 de janeiro tiveram ampla defesa e contraditório. Isso daí é quase uma piada, assim, não é nem de péssimo gosto, é uma coisa surreal. É brincadeira, né? O presidente da República falar que as pessoas envolvidas, tanto no 8 de janeiro quanto no processo do Bolsonaro, né, do núcleo do Bolsonaro, tiveram amplo direito de defesa, é uma brincadeira, porque, gente, você não precisa ser de direita para lembrar o que aconteceu. Nós tivemos o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil pedindo para o ministro Alexandre de Moraes para que os advogados pudessem ter acesso às provas do processo. Eu nunca vi isso na minha vida, e nós tivemos isso no processo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Vocês têm noção da gravidade disso? O advogado do ex-presidente, o Celso Vilardi, ele disse que foram apresentadas para a defesa, se não me engano, foram 86 terabytes de supostas provas, né, que existiam nesse processo. E ele disse mais, o que é uma coisa bizarra, assim, que a gente às vezes esquece. A Polícia Federal enviou um link para as defesas, para que elas pudessem obter determinadas provas, um link de drive, assim. E esse link foi enviado
com senha, e a senha não foi fornecida. Depois, a defesa teve que pedir, entrar em contato com o delegado, aí a senha foi enviada posteriormente. Vejam se isso é ampla defesa. E o advogado do ex-presidente Bolsonaro disse ainda que a Polícia Federal continuava a colocar provas nesse link, nesse drive, enquanto o processo estava sendo tocado. De modo que ele chega no final, na sustentação oral, e ele diz assim, eu não sei o que tem nesse processo até hoje, porque a Polícia Federal ficava alimentando o drive. Ele não teve capacidade, é impossível, gente, pelo amor de Deus, 86 terabytes em pouco tempo, você analisar isso, tudo, você pegar página por página e analisar, é impossível. É impossível. Tanto foi assim que o ministro Fux reconheceu, né, uma tática da Promotoria de Justiça, né, do Ministério Público, de sobrecarregar as defesas com vários documentos. Isso só para falar nas personagens principais. Se a gente for falar das pessoas envolvidas no 8 de janeiro ali, que estavam presentes naquele dia, aí vira piada, né? Porque o Marco sabe, o Marco já viu as denúncias genéricas, gente, genéricas. Falando assim, não, repetindo tudo que estava lá, a mesma denúncia para todo mundo, e aí muda o final. Por isso, peço a condenação de fulano, de Beltrano, de Ciclano. E tudo a mesma coisa, com base numa doutrina de crime de multidão. Um crime de multidão que eles mesmos reconhecem que teve acampamento antes, que tinha cozinha industrial, que tinha espaço para culto, que tinha uma série de coisas, mas na hora de fazer a denúncia, aí vira um crime de multidão. Então, Marco, assim, dizer que essas pessoas tiveram ampla defesa é o cúmulo do absurdo. Isso para a gente não entrar aqui, e aí, se a gente tiver um tempo, eu entro nisso depois, das próprias mentiras e narrativas que aconteceram durante a explicação desse processo pelas autoridades e que a gente esqueceu e que eu gostaria de lembrar mais para frente, se a gente tiver tempo ainda para isso. Com certeza, a gente vai passar por isso sim. Deixa eu receber aqui o nosso querido amigo e vereador federal, Adriles Jorge. Bom dia, Marco Antônio. Bom dia. Como é que você está? Bom dia, Adriles. O país a gente está sempre bem. Muito bom, Adriles. É isso. Deixa eu jogar aqui para o Felipe Pedri o vídeo 3, o vídeo da narração, né? O anúncio. Vamos colocar aí. Neste momento, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assina veto integral ao projeto de lei número 2162 de 2023, que diz respeito à progressão de regime para pessoas condenadas e à dosimetria da pena para crimes contra o Estado Democrático de Direito e para condutas praticadas em contexto de multidão. Em seguida, a assinatura, o presidente da República descerá a rampa do Palácio do Planalto. É um negócio tão grotesco, porque os caras eles estavam fazendo uma festa. Era uma festa. E não sei se você viu o vídeo anterior, Pedri. Sabe quem estava descendo a rampa junto com o Luiz Inácio? Não. Da Força, bebê. Tava junto, descendo a rampa. O relator do projeto de lei que foi integralmente votado. Foi integralmente vetado. Essa festa é uma festa com tons macabros, né? A gente precisa fazer uma digressão histórica do que significa exatamente esse ponto na história do Brasil, dessa festa em relação à criminalização de um espectro político, né? A tentativa de sedimentar essa criminalização para uma tentativa de volta à hegemonia. Então essa festa ela simboliza tudo isso que o Brasil passou nos últimos 30 anos e que ele se liberta em 2018 e que eles agora tentam, através dessa criminalização da direita, isso simboliza muito o 8 de janeiro. Veja, o 8 de janeiro é uma peça teatral, né, de toda uma ideia de monocultura no Brasil, ou seja, né, o poder não eleito, né, o judiciário brasileiro, que foi utilizado lá em 2019, né, que foi o verdadeiro golpe, né, do Brasil, que aconteceu em 2019, o judiciário brasileiro criou, nestes anos todos, através desses inquéritos, uma série de gatilhos que criminalizam a direita e que precisavam de um desfecho de ação política violenta para colar
essa narrativa, que ela é praticamente um Frankenstein que não se sustenta, para colar essa narrativa e conseguir, de certa forma, criminalizar penalmente, prender as pessoas que participaram ou as que foram incluídas como mentoras desse 8 de janeiro. Então, esse 8 de janeiro é como se fosse... A gente precisa entender, a esquerda brasileira, qual é o mito fundador da esquerda brasileira? É 1964. Todas as vezes que a esquerda brasileira se vê em apuros, eles voltam para o mito fundador dela, que é 1964, a ditadura, que nós lutamos contra a ditadura militar. Então sempre a esquerda volta a isso, né Marco? Podem ver, quando cai a Dilma, o que a Petra faz? Ela faz um documentário falando de golpe, que até então o Tucanato não comprava essa tese, fazendo uma alusão à ditadura militar de 64. O 8 de janeiro é um rebrand de 64, é uma volta de novo à ideia de que estes atores lá de 64 salvaram a democracia de novo no 8 de janeiro. E eles vão investir sempre nessa ideia, como se fosse um mito refundador da esquerda brasileira. Então, tudo que vai acontecer agora em torno do 8 de janeiro tem esse objetivo, né? Ficar trazendo de volta esse sentimento de que esse grupo político, que é o que criou o Foro de São Paulo, que apoiou Nicolás Maduro, que fez a censura acontecer no Brasil, que esse grupo político são os detentores da democracia brasileira. Exatamente. E eu quero aproveitar e pegar essa questão que o Felipe trouxe, né, da digressão histórica, e aproveitar, Adriles, e jogar um vídeo. Não precisa, vamos colocar o vídeo inteiro, Will, não precisa decupar, não. Eu mexo aqui no vídeo que ele tá grande, mas a gente coloca ele agora. Parou! Oi? A gente vai gritando aqui, agora para! Vai, pode colocar. No Congresso. Aí, ó. A manifestação foi promovida e paga pela CUT e pela Força Sindical. Os manifestantes pediam a saída do presidente Temer e eram contrários às reformas trabalhista e da Previdência. O protesto terminou em vandalismo. A manifestação começou com uma caminhada do estádio Mané Garrincha em direção ao Congresso. O protesto, organizado e pago pelas centrais sindicais, parou o trânsito na cidade. Só a Força Sindical trouxe 800 ônibus com manifestantes a Brasília, segundo o deputado Paulo Pereira da Silva. Mas quando chegaram na esplanada, alguns grupos conseguiram furar a revista da polícia. Foi quando começaram os confrontos. Os policiais reagiram com spray de pimenta, golpes de cacetete e bombas de gás lacrimogênio. Mascarados atacaram com bombas caseiras, pedaços de pau e pedras. Vândalos arrastaram banheiros químicos para usar como escudo. Com o rosto coberto, esse homem atira uma bomba e comemora. Em outro local da esplanada, eles queimaram bicicletas de uso coletivo, orelhão e placas de trânsito. Os manifestantes foram impedidos de chegar aqui ao gramado do Congresso Nacional. Toda a área está isolada com barreiras como esta. Do lado... Adriles, acho que já deu, né? Deu. Acho que já deu. Só para você pegar um gostinho de 2017. E a Globo, isso era vandalismo. É diferente de destruição do Estado e do... É um caráter simbólico, né? Você tem vários atos de vandalismo, vários atos de invasão do Congresso Nacional por índios, por integrantes do MST, financiados por sindicatos. Financiadores, 2017 era quem? A Dilma Rousseff. Financiados pela esquerda, financiados por movimentos lulopetistas que eventualmente se adequam ao governo. É igual você fazer um protesto dentro do governo contestando o próprio governo. É claro que isso não vai dar em nada. O Montesquieu, que é exatamente o inventor da tripartição dos poderes, ele dizia uma frase que eu gosto muito. Os políticos têm que ser trocados ocasionalmente, como as fraldas, pelas razões iguais. Fica fede. O que acontece no Brasil? Por que um vandalismo é do bem, é da liberdade de expressão cotidiana das pessoas, e o outro é golpe de Estado? Porque as instituições foram todas aparelhadas. Se você tem um Supremo Tribunal aparelhado, se você tem todos os ministérios aparelhados, se você tem as universidades, a própria grande mídia aparelhada por um movimento político, ideológico, a saber, de esquerda, pseudo-progressista, que seja, não vai acontecer nada. Você vai ter exatamente um arcabouço de sustentação desses movimentos. Você pode, como aconteceu,
chegar um movimento MST e pichar a casa de uma ministra da Suprema Corte, que ela vai perdoar. Você pode invadir o Congresso, que vai ter total perdão. Você pode ter como movimento MTST arrebentar lá com a FEBRABAN, arrebentar com a Fiesp, arrebentar com qualquer instituição que vai ser considerado normal. Agora, se você tem um grupo de senhoras com bíblias e batons na mão, clamando por democracia e liberdade, vai ser considerado crime de Estado, vai ser considerado crime contra o Estado Democrático de Direito, porque é uma versão da realidade que é encampada, e agora tanto mais encampada, pela Suprema Corte do país, que vê exatamente com olhos ideológicos. 90% dos ministros, a saber, 9 dos 11 ministros, são indicados pela Dilma e pelo Lula, com exceção de um, que é o Michel Temer, que foi indicado. Teve o Alexandre de Moraes, que é um oportunista, que é o torturador e ditador maior da República. Então, existe uma construção. Agora, Marco Antônio, eu não queria deixar de dizer da questão da dosimetria, da questão da anistia. Tem duas coisas. E os meus dois colegas já esgotaram o assunto em relação à questão simbólica, que é uma questão de opressão, que é uma questão de perseguição política, que é uma questão exatamente de gente que não cometeu crimes, a não ser de invasão e depredação de patrimônio público. Mesmo assim, o Ctrl-C e o Ctrl-V não faz a individuação de conduta e aquelas pessoas não queriam dar um golpe. Ao contrário, queriam fazer um contragolpe de restauração e reconstrução possível da República e da democracia brasileira. Mas é importante salientar, Marco, o que eu já disse aqui algumas vezes. A pauta da anistia, todo mundo sabe que ia dar com os burros na água, tá? Então fica um Congresso enxugando gelo, parecendo que está fazendo campanha. O que vai acontecer agora? Todo mundo sabe o que vai acontecer. O Congresso, eventualmente, tem todos os poderes para bloquear o veto do Lula, provavelmente até acredito que vá bloquear o veto do Lula, mas aí, bloqueando o veto, vai cair no colo do STF. O STF não vai vetar o projeto. Por quê? Porque vai cair no colo dos ministros. São eles que vão dar o aval ou não de quem pode e merece ser anistiado ou não. Gente, acabaram de prender o Felipe Martins por ter usado um site que ele não usou, que foi o LinkedIn. Ele foi condenado por um golpe que não deu através de uma viagem que ele também nunca fez. Vocês acham que o Alexandre de Moraes ou quaisquer outros ministros, tirando talvez o Nunes Marques e o André Mendonça, vão anuir com a anistia? Ou seja, é um projeto inócuo. Infelizmente, eu estou dizendo isso há muito tempo. É crônica de uma morte anunciada. Enquanto, e aí eu vou falar também para a milionésima uma vez, enquanto os congressistas, a saber, deputados e senadores e lideranças políticas não encamparem um movimento pelo impeachment do senhor Alexandre de Moraes, e, acabou de ter um movimento da mulher dele que recebeu 130 milhões de reais do Banco Master. Não precisa nem colocar ele como ditador maior da República, que é uma coisa subjetiva, para mim é uma coisa objetiva, mas que eles vão contestar. O cara acusado de corrupção moral, de desvio de verba, de conluio com um banqueiro corrupto. Pelo amor de Deus! É o momento, é agora, para colocar gente na rua e pedir o impeachment desse homem. Aí o impeachment do Alexandre de Moraes pode dar aso a um freio de arrumação para o autoritarismo dos demais ministros do STF. Se não, a pauta da anistia é uma crônica de uma morte anunciada. Estou dizendo isso aqui, e é o que está acontecendo. Eu quero aproveitar exatamente esse ponto que o Adriles trouxe, da crônica de uma morte anunciada. A gente tem batido muito nessa tecla, Enio, porque se o corruptor, se o agente maligno ainda está lá no posto de poder, de influência, de status, de bajulação, de centro das atenções, pautando a imprensa com bocas compradas e alugadas por aí, espalhadas, com Banco Master e contrato multimilionário, enquanto o cara tem oligarca do lado dele e o posto, quer dizer, fica realmente difícil. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia de hoje, trazendo informações para vocês. Ainda, na verdade, eu quero deixar mais uma notícia com vocês aqui sobre um senador dos Estados Unidos ter enviado uma carta para Moraes e pede revisão de prisão domiciliar de Bolsonaro. O senador dos Estados Unidos, Shane Jett, enviou uma carta para o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, pedindo para que ele revise o pedido de prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, preso desde novembro de 2025. Em nome da liberdade individual, princípio consagrado tanto na Constituição brasileira quanto na América, reitero a necessidade de revisão imediata da decisão que inferiu o pedido de concessão de prisão
domiciliar humanitária ao ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, escreveu Jet em sua conta no X. É isso aí, pessoal. Todo mundo tá vendo o que está sendo feito com o Bolsonaro, essa crueldade sem precedentes. Muito obrigado por você que assistiu até o final do vídeo. Mais uma vez eu peço que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. Muito obrigado e até o próximo conteúdo.